Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria espacial, agora respondendo questões da parte de cone, né? Esse sólido redondo. Então, sem mais conversa, vamos lá, né? Primeira questão: calcule a altura do cone circular reto, cuja mediatriz mede 25 centímetros e o diâmetro da base mede 14. Observe o seguinte, peguei essa imagem de um cone aqui para mostrar alguns elementos, né, importantes: o vértice principal do cone, a geratriz, que seria essa linha lateral aqui, tá bom? A base, que tem como diâmetro a distância entre um lado e outro aqui passando pelo centro, tá bom? Esse é o diâmetro da base. E, coloca a letra D, e é claro que o diâmetro, consequentemente, acaba que coincide com duas vezes o raio. Então, colocar um Rzinho aqui de um lado e do outro, tá bom? A altura a gente usa a letra H e a geratriz a letra B. O que é que foi dado para a gente aqui nessa questão? Nessa questão foi fornecida a informação da geratriz, no caso 25 centímetros, e o diâmetro 14. Isso me indica que eu tenho um raio igual a 7 centímetros. E o que ele quer saber é a altura do cone, a alturazinha H aqui, vou até colocar aqui. Professor, por que você colocou a altura aqui? Exatamente para mostrar para vocês que a geratriz, a altura e o raio formam um triângulo retângulo. Geratriz, o raio da base e a altura, eles formam um triângulo retângulo. Logo, se eles formam um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que ficaria assim, ó: altura ao quadrado mais raio ao quadrado igual a geratriz ao quadrado, observando que a geratriz nesse triângulo retângulo, ela assume o papel da hipotenusa. Então, a gente vai ficar o seguinte, substituindo os valores, a altura é o que eu vou precisando calcular, o raio é 7 e a geratriz é 25, tudo isso ao quadrado. Quando você fizer essas continhas, você vai encontrar que 25 ao quadrado, 625, e esse 7 ao quadrado, vou passar para o segundo membro, ele vai ficar negativo, né? Menos 49. Então, a altura vai ser a raiz quadrada desse resultado, que dá 576. Que é a raiz exata de 24 centímetros, tá bom? Essa questão é mais para mostrar para vocês que entre altura, raio e geratriz a gente forma um triângulo retângulo, tá bom? Com essa altura e esse raio, eu poderia calcular inclusive o volume do cone, se fosse me perguntado sobre isso. Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, ele diz o seguinte: dado um cone equilátero de altura medindo 30 centímetros, e calcule a sua área total. O que ele quer é a área total desse cone equilátero. Pois bem, o que a gente entende como um cone equilátero? Um cone equilátero é quando você fizer uma secção meridiana, um corte passando exatamente pelo centro da base, do vértice principal até o centro da base, e essa secção meridiana me der um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que os três ângulos são iguais a 60 graus, né? Que os três lados, inclusive, são iguais. Só para ilustrar, vou colocar aqui o 60. Como ele é equilátero, esse diâmetro, que é a distância de um lado a outro aqui, que seria 2R, é comum à geratriz. Então, a geratriz também é igual a 2R. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, que é uma imagem que eu encontrei na internet. Você tem um triângulo equilátero de lado, o lado dele sendo duas vezes o raio, tá bom? E aí o que ele quer é a área total. Bem, para calcular a área total, vou colocar aqui do lado aqui, a área total do cone, eu preciso calcular a área lateral e somar com a área da base. A área da base é a parte mais fácil, que é πr ao quadrado. Como assim, professor? Olha, olhando a base do cone, você tem uma circunferência. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é a área da circunferência. Então, o que a gente precisa calcular realmente, que é a parte mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicada, é essa área lateral aqui. Como assim? Essa lateral do cone, quando você faz a planificação dela, surge uma figura desse tipo, que eu vou fazer o desenho da planificação. Só vou tomar cuidado aqui para não cortar a imagem. Vou até melhorar aqui. Bem, essa planificação aqui, ela seria o seguinte: esse lado aqui corresponde à geratriz. Então, aqui é como se fosse a geratriz. E essa distância, esse arco desse setor circular, que o nome dessa figura é um setor circular,
esse arco aqui corresponde ao comprimento da circunferência da base, com esse comprimento aqui. E quem é o comprimento da circunferência da base? O comprimento da circunferência da base é 2πr. Então, a medida desse arco aqui é 2πr, tá bom? Aí é o seguinte, a gente vai fazer uns cálculozinhos para demonstrar, mas no final a gente vai encontrar que a área desse setor vai ser igual a π vezes o raio vezes a geratriz, tá bom? Quando a gente fizer umas deduções matemáticas aqui, a gente vai encontrar isso. Aí o aluno vai ficar doidinho. Professor, onde é que vê essa expressão? A gente vai já mostrar onde é que ela surgiu, tá bom? É importante você já ter esse conhecimento que na hora de uma prova, se você souber que a área lateral do cone, ou seja, a área desse setor aí, que é a área lateral, é π vezes o raio vezes a geratriz. Então vamos lá, como é que você vai encontrar esse resultado aqui? É usando como se fosse uma proporção, como se fosse uma regra de 3. Onde você tem o seguinte, a área do setor está para esse arco, o arco correspondente a ele, que é 2πr, assim como a área dessa circunferência, se estivesse completa, essa circunferência toda, se estivesse completa, quem seria a área dessa circunferência toda que eu só tenho um pedaço? Seria π vezes o raio dela ao quadrado. Só que o raio dessa circunferência grande aqui seria o g, seria a geratriz ao quadrado. A área dessa circunferência toda, aí eu vou colocar como correspondente, aqui eu coloquei a área, aqui eu coloquei o comprimento do arco, aqui eu vou colocar a área e aqui eu vou colocar o comprimento do arco correspondente. Essa circunferência toda tem comprimento 2π vezes o raio dela, que no caso é g. Então vai ficar 2π vezes g. Pois bem, multiplicando o meio extremo e colocando a área do setor em destaque, vai ficar o seguinte, a área do setor igual a π vezes o g ao quadrado vezes 2π vezes o r, que é essa diagonal, ó, π vezes g ao quadrado vezes 2π vezes o r, tudo isso dividido por 2πg, que esse 2π vezes g ficou multiplicado pela área do setor, como se estivesse aqui bem aqui próximo. Quando ele vai para o outro lado, ele fica dividindo. Então, 2π vezes o g. Até escrevi uma letra errada aqui. Pois bem, quando eu simplificar aqui, quem é que vai embora? O 2 vai embora, o π vai embora, e como aqui tem um g ao quadrado, eu vou tirar um do g, vai ficar um único g. Então, olha o que foi que sobrou. Sobrou o π, o g e o r, que exatamente formou essa expressão aqui, ó, π vezes g vezes r. Então, a área lateral, que corresponde à área de um setor circular, vai ser dada pela expressão, colocando aqui, π vezes R vezes G. Só ficou um pouquinho torto aqui, né? Mas essa é a área total do cone. Π vezes R vezes G, mais a área da base, que é aqui a base, né? No caso, a base é πr ao quadrado. Então, quando você encontra os livros didáticos, geralmente eles colocam esse π e esse r em evidência. Então, como se eles colocassem assim, π vezes r, e dentro de um parênteses um g e um outro r. O G que veio da área lateral, da área do setor, e esse outro R, porque como está um R ao quadrado, ficou um dentro e um fora. Aí, para calcular a área total, repetindo a pergunta, para calcular a área total deste cone equilátero, basta pegar essas informações e aplicar nessa fórmula. Ora, como ele disse que a altura dele é 30, mas eu não tenho ainda nem o raio, nem o G, né? Eu vou ter que fazer umas deduções aqui para encontrar, porque por enquanto eu só tenho esse 30 aqui. Pois bem, vamos lá, vou precisar um pouco mais de espaço. Bem, olha só o que vai acontecer. Aqui nós temos um triângulo equilátero de altura H, que é igual a 30. E o que é que a gente já sabe da parte de triângulo equilátero? Que a altura do triângulo equilátero é igual a L, que é o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a gente sabe que esse resultado é 30. A gente já sabe que essa altura é 30. Então, daí eu vou calcular esse lado. Quando eu observar aqui, esse lado vai ficar igual a 30 vezes 2, que é 60. Tudo isso dividido pela raiz de 3. Por que a raiz de 3? Porque essa raiz de 3 estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Ora, ficou 60 dividido pela raiz de 3. Aí aqui eu vou racionalizar, vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 3. Então, o que vai sobrar vai ser 60 raiz de 3 sobre 3, ou seja, 20 raiz de 3.
E esse resultado corresponde à geratriz. Por quê? Porque vai ser o lado desse triângulo equilátero. E a gente sabe que o lado dele corresponde à geratriz. Então, a gente já tem a geratriz igual a 20 raiz de 3. E a outra informação que eu preciso para calcular a área total é o raio. Ora, mas eu sei que a geratriz é o dobro do raio. Então, o raio é exatamente a metade. Então, daí, o raio é a metade, 10 raiz de 3. Pois bem, então agora eu tenho as duas informações necessárias para fazer esse cálculo da área total do cilindro. Ou, desculpa, do cone. Então, vou só substituir aqui, ó. Vai ficar π vezes o raio, que é 10 raiz de 3. Aí a geratriz, 20 raiz de 3, dentro do parênteses. E o outro, né, somando com o raio aqui, 10 raiz de 3. Então, ó, fazendo aqui a finalização da questão, vai ficar assim, ó. Área total igual 10 vezes π raiz de 3, aqui eu vou só repetir, 10 vezes a raiz de 3 aqui com π, e aí tudo isso multiplicado por essa soma, 20 raiz de 3 com mais 10 raiz de 3 dá 30 raiz de 3. Quando você fizer essa continha, o que é que vai acontecer? Ora, aqui tem uma multiplicação, né? Então, o 10 vezes o 30 vai dar 300, né? O 10 vezes o 30 vai dar 300. Vezes o π, então vai ficar 300 vezes o π. E a raiz de 3 com a outra raiz de 3 vai ficar somente 3, que vai ficar raiz de 3 dá 9, que é 3. Então, no final vai ficar 300 vezes 3, 900 π. Agora eu vou olhar a unidade de medida. Como a questão foi colocada em centímetro, né, 30 centímetros, a resposta vai ficar em centímetros quadrados. 900 centímetros quadrados. Professor, mas a questão ficou tão grande. Pessoal, a questão não ficou tão grande assim, calma. Porque eu tive que fazer a dedução da expressão aqui para justificar esse resultado. Mas o aluno que já chega numa questão de uma prova e já sabe que a área lateral do cone é representada por essa expressão π vezes r vezes 20, vezes a geratriz, né? π vezes r vezes a geratriz desse cone, já iria direto para cá. Ele não precisaria ter que fazer essa dedução aqui que foi feita, tá bom? Agora, aproveitando os resultados obtidos na questão 2, eu repeti o mesmo enunciado, um cone equilátero de altura 30, é o mesmo enunciado, só que agora eu pedi o volume. Então, como que você vai calcular o volume do cone? O volume do cone, a expressão básica é a área da base vezes a altura, assim como o volume do cilindro, só que agora é dividido por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? A gente pode escrever das duas formas. E nesse caso, o volume do cone vai ficar 1/3 vezes. Como a base do cone é uma circunferência, vai ficar π vezes o raio ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado, e a altura h. Então, olha só o que a gente precisa. A gente só precisa do raio e da altura. A altura foi dada no texto, que é 30. E o raio, como eu calculei agora há pouco, a gente encontrou que o raio vale 10, tá bom? Que essa questão aqui é o mesmo triângulo equilátero de altura 30. Então, aqui eu vou colocar o 10 raiz de 3 ao quadrado e a altura 30. Vai ficar 1/3 vezes o π vezes o raio, que é 10 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Subir um pouquinho aqui, não perder a imagem. E a altura, que a gente sabe que é 30. Pois bem, agora, finalizando aqui, a gente vai encontrar o volume igual a quanto? Vamos lá, 1/3 vezes π, 10 ao quadrado vai ficar 100, raiz de 3 ao quadrado vai ficar só 3 e 30. Ora, aqui tem um 3 que está no denominador, está no numerador, eu posso cancelar, então vai ficar 30 vezes 100, que dá 3.000. Então, no caso, 3.000 vezes π, e aí, como é um problema de volume, centímetros cúbicos, tá? Vai ficar 3.000 π centímetros cúbicos. Vou só colocar um Vzão aqui. Esse seria o volume desse cone equilátero de altura 30 centímetros, que nós já vimos aqui que o raio dele vai ser 10 raiz de 3, e a geratriz dele também a gente já tinha calculado, 20 raiz de 3, tá bom? Bem, para fechar o vídeo, outro problema envolvendo um cone equilátero, só que agora ele deu o raio da base, ele disse que esse raio aqui mede 2 raiz de 3, R igual a 2 raiz de 3 centímetros, e ele pediu o volume. Para calcular o volume, a gente precisa da altura, tá bom?
que é a área da base vezes a altura, então a gente precisa da área da base vezes a altura dividido por 3, a gente precisa da altura. Ora, o que é que eu sei? Se ele é um cone equilátero, essa geratriz é o dobro do raio. Então, eu tenho que a geratriz é 2 vezes 2, né? 4 raiz de 3 centímetros. E como é que eu vou calcular essa altura que é desconhecida? Ora, eu vou usar aquela mesma informação da primeira questão, onde eu coloquei para vocês que a altura, o raio e a geratriz formam um triângulo retângulo. Então, para calcular essa altura, eu vou usar a relação de Pitágoras, né? Então, como é que vai ficar aqui? A altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. A altura eu não tenho, o raio é 2 raiz de 3 ao quadrado e a geratriz, que é o dobro do raio, 4 raiz de 3 ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado, olha como é que vai ficar. 2 ao quadrado vai ficar 4 e a raiz de 3 ao quadrado vai ficar só o 3. Aqui o 4 ao quadrado vai ficar 16 e a raiz de 3 ao quadrado vai ficar só o 3. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 3, 48. E aqui 4 vezes 3, 12. Como está positivo, menos 12 no segundo membro. Quando eu subtrair 48 menos 12 dá 36. Então, como a altura ao quadrado gera 36, então a altura vai ser a raiz quadrada de 36, que a gente sabe que é 6 centímetros. Pois bem, com essa informação da altura e já conhecendo o raio, a gente pode calcular o volume do cone. O volume do cone é 1/3 da área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura h. Ora, substituindo, vai ficar 1/3 vezes o π, vezes o raio, que a gente já tem no texto, que é 2 raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E a altura eu acabei de encontrar o 6 aqui. Pronto. Só vou fazer uma continha aqui. Vai ficar 1/3 vezes o π, 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, somente o 3, e o 6 aqui que sobrou. Quando eu simplificar esse 3 que está no denominador com o outro 3 que está no numerador, o que vai sobrar é só o 4, 6 e o π aqui, ó. Quando eu multiplicar, resultado 24 π centímetros cúbicos. Como a questão, ele pediu a resposta exatamente em centímetros cúbicos, que é o que está no texto aqui, ó, o volume do cone em centímetros cúbicos, nós já temos aqui a nossa letrinha, letra C aqui para a gente marcar, tá bom? Então agradeço quem assistiu até o vídeo até o final e não percam o próximo vídeo, onde eu vou comentar mais questões de cone.